Olá, meu nome é Bárbara. Eu resolvi fazer essa apresentação para explicar um pouco sobre testes no Angular, como testar componentes e serviços. É algo que eu venho aprendendo no meu dia a dia e eu queria compartilhar. Antes de eu dar início aí ao vídeo, eu queria dizer que toda a experiência que eu tenho é testando somente com o Jest, então nada que eu vou falar é específico de Karma e de Jasmine, apesar de você conseguir utilizar o que eu vou falar para testar os seus componentes em Angular e com as mesmas configurações de qualquer projeto Angular. Então, vai rodar mesmo se você tiver o Karma e o Jasmine instalados no seu projeto. Então, vamos começar. Eu quero começar mostrando para vocês o projetinho simples que eu criei para desenvolver os testes em cima. É só pesquisar uma música, ele consulta a API do Spotify. Vamos pesquisar Gorillaz, e ele traz para a gente os títulos aqui do Gorillaz, das músicas. E esse é o projetinho simples que a gente vai estar testando hoje. Eu vou antes fazer uma apresentação sobre as partes mais importantes e falar um pouco sobre os testes, depois a gente parte para o código em si. Então, vamos começar falando sobre a estrutura de testes. Os testes, eles possuem describes e its. Os describes são esses trechos de código em que ele vai conter toda a sua classe de teste. Ele serve para você fazer uma descrição do que você está testando, o que vai aparecer no seu terminal. E eles são blocos de código que podem ser aninhados. Então, você pode ter um describe dentro do outro, para você conseguir fazer uma descrição da forma que você melhor desejar. Os its em si são os testes. Então, cada bloco de it é um teste que você vai executar. Os its, eles não conseguem ser, não dá para você aninhar os its. Não dá para colocar um it dentro do outro. Nós também temos o before it. O before it, ele é um trecho de código que vai executar antes de cada teste e ele geralmente é usado para você colocar a configuração do seu teste. Eu vou explicar um pouco mais para frente sobre como fazer essa configuração e basicamente é para isso que a gente usa ele no dia a dia. O after it, eu vi só uma aplicação dele, que eu vou estar mostrando mais para frente, mas basicamente ele é um bloco de código que executa após todos os seus testes, após cada um deles. Certo. Agora eu vou falar sobre como configurar os testes. Nós temos a nossa test bed. O que é a test bed? A test bed é uma classe, né, que ela consegue fazer a configuração daquele seu componente, daquele teste do seu componente. Então, nós vamos ter os imports, que a gente coloca os módulos necessários para o seu teste, declaration, que a gente traz aqui os próprios componentes necessários, inclusive o componente que a gente está testando, que nesse caso aqui a gente estava testando o Search Music Component, que eu vou estar mostrando para vocês, e providers, que a gente coloca os serviços. Ok, então eu trouxe aqui alguns pontos interessantes para pensar sobre a configuração. O primeiro deles é quanto a utilizar a biblioteca de componentes, como, por exemplo, o Angular Material. Se você estiver utilizando uma biblioteca externa de componentes, você vai precisar trazer ela aqui no seu teste. Uma opção é colocar cada módulo que você está utilizando naquele componente no imports. É assim que eu estou fazendo com o Angular Material. Mas você também poderia colocar componente por componente que você utiliza aqui no Declarations. E aí, tem algumas formas de fazer isso. Eu vou estar explicando agora. Para você colocar o seu componente no Declarations, você pode ou mocar ele ou não. Fazer um mock do seu componente é como fazer uma casquinha dele para você conseguir executar o seu teste e fingindo que ele está ali. Um mock é você criar
um componente falso daquele que você utilizou dentro do componente que você está testando. Então, se você não mocar o seu componente, você vai ter que trazer todas as dependências dele, tudo que ele precisa para existir. Por exemplo, se eu tenho aqui esse input, se eu fosse importar o componente do input aqui, talvez eu teria que trazer outros componentes de que ele necessita. Talvez não esse, porque ele é do Angular Material, mas, por exemplo, um componente que nem esse nosso track item, que a gente criou na nossa própria aplicação. A gente teria que trazer as outras coisas que ele precisa importar para existir. Se a gente mocar ele, isso não precisa ser feito. E aí existem duas formas de mocar ele. A primeira é utilizando essa biblioteca ngmocks e simplesmente encapsular o componente que você quer mocar com mock component. Simples, muito bom, assim, depois que passamos a utilizar essa biblioteca, eu acho que fica muito mais claro, muito mais limpo o código. A alternativa a isso, sem utilizar essa biblioteca, é fazer esse trecho de código, em que a gente faz uma classe, dentro da nossa própria classe de teste mesmo. O componente a ser mocado, ele tem que ter o mesmo seletor do componente que você está mocando, ele é só uma casquinha, não tem nada no template, e também tem que possuir os mesmos inputs. E aí depois seria só colocar esse mock track item component aqui dentro de declarations. Funciona da mesma forma, só que esse gera tudo isso aqui a mais para sua classe de teste e ela fica muito mais cheia, né? Assim, é uma solução muito mais limpa. Quanto à parte dos componentes, é isso. Vamos passar agora para a parte dos providers. Vamos falar um pouco sobre mocar serviços. Quando você está fazendo um teste, você não quer testar o serviço, ou um teste de componente, né? Ou quando você quer, a gente vai testar os serviços também, mas quando a gente está testando o componente, a gente quer testar geralmente o componente em si, sozinho, fazer um teste unitário. Então, a gente quer fazer um mock desse serviço, da mesma forma que funciona esse mock do componente. É só uma casquinha do serviço para a gente fingir que ele existe, né? Que quando a gente chamar ele no nosso componente, que ele responde. Então, deixa eu mostrar no código, a gente cria um mock test service, que ele é simplesmente... cadê esse? Esse aqui. Eu mudei o nome. É o mock Spotify service, que ele simplesmente vai ter aqui o método que o seu componente usa, o que ele retorna, e aí não importa, pode colocar um return null mesmo. E aí a gente coloca ele aqui no provider como mock. Essa é a classe que a gente realmente está utilizando e esse é o mock dela. A fim de curiosidade, além desse use class, existe também o use value, que você pode colocar uma const ali, um objeto, que também poderia substituir aí o seu serviço, certo? Sobre configuração de teste, creio que é isso. Vamos passar agora para a parte realmente de implementar os testes. Existe, então, essa estrutura de descrição do teste que é colocada no widget. Então, dado a pesquisa, quando for executada com sucesso, deve retornar os nomes das músicas. É só um padrãozinho aí que facilita a escrita do seu teste. E também temos esse outro padrãozinho, que é o arrange, act e assert. Então, eu vou mostrar esse cara no código. O arrange, depois eu vou estar explicando esse código parte a parte, por enquanto é só para explicar esses três. O arrange, ele fala sobre você criar os mocks necessários dentro dos seus testes, pegar os componentes, por exemplo, botões da interface, fazer o serviço retornar o mock que você
criou. Isso é o arrange, é você criar o ambiente aí para o seu teste. Nós temos depois o act. O que é o act? É você fazer a ação em cima do seu teste. Então, o que é o seu teste? É quando você faz um clique? É quando você faz uma busca? Qual é a ação? Então, essa parte você faz no act e depois você faz um assert. O que é o seu assert? É o que você tem que testar, é o que você espera do seu teste. Você espera que o serviço tenha sido chamado uma vez, que ele tenha sido chamado com o que você pesquisou? É isso que você vai verificar. Vamos falar agora do SPY-ON. O SPY-ON, ele é um método, assim, que retorna para a gente um spy. E o que é isso? Você coloca dentro do SPY-ON a sua classe e o método que você quer espiar. E nesse exemplo aqui, nós conseguimos, por exemplo, retornar o valor. Então, o que isso quer dizer? Toda vez que o HTTP client dentro do seu componente chamar o método get da classe HTTP client, ele vai retornar esse valor, que é um erro com status 400. Então, se dentro da sua classe existir um HTTP client e for executar um get, ele vai retornar isso. E é isso que a gente vai querer testar aqui, por exemplo. Mas mesmo quando a gente não quer retornos, a gente quer fazer um spy na nossa classe. Por quê? Quando a gente faz um expect, por exemplo aqui, a gente está vendo se o router navegou para a rota teste. Então, para a gente conseguir ficar observando o método, nós precisamos também espiar o método. Se a gente omitir essa linha, ele vai falar esperava a função spy e recebeu function. Vai ser esse erro que vai dar no console. Então, o SPY-ON serve para isso, para você espiar o seu método, ver se ele foi chamado. E se ele for chamado, você conseguir dar um retorno para ele. Agora, vamos falar sobre a parte de capturar elementos da interface. Essa é uma parte que foi difícil para mim no começo, às vezes é frustrante, mas vamos lá, a gente consegue. É um pouco difícil às vezes, mas no começo. Vamos falar sobre a fixture. A fixture, ela é o tipo component fixture, e aí vamos ler aqui, que é um equipamento de teste para interagir com o componente criado e seu elemento correspondente. Então, ela vai ser essa classe Angular, que ela é criada para você conseguir ter acesso ao HTML e as coisas, os componentes contidos ali, as classes CSS, é para você conseguir testar o seu componente, extrair do seu componente outros componentes e conseguir trazer esses elementos da interface para o seu teste. O Native Element, ele é uma referência direta ao DOM, da mesma forma que a gente pega com JavaScript normalmente, mesmo sem ser nos testes. E esse Debug Element é uma classe do Angular que contém referências e métodos relevantes para investigar um elemento ou componente. Então, você geralmente extrai esse Debug Element da sua fixture e você consegue verificar o que tem lá dentro, CSS ou ID, esse tipo de coisa você tem acesso aqui. Aí existem dois métodos aqui que eu coloquei para a gente capturar esses elementos. Um deles é pegando a nossa fixture, que essa fixture ela vai ser configurada no nosso test bed. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, a fixture, ela recebe component fixture do componente que estamos testando, e depois a gente extrai ela aqui do test bed, com esse create component, e a gente pode utilizar nos nossos testes. Então, aí, a gente faz um fixture.nativeElement.querySelector. Esse querySelector, ele funciona como um seletor CSS. Então,
Se você for selecionar a partir da classe, você põe um ponto, se você for selecionar a partir do ID, você põe um hash, ele funciona da mesma forma. Aí a gente consegue pegar um botão e executar um clique nesse botão. Aqui, a gente vai utilizar by.directive. E aí, é através do debug element. Já vou avisar que quando você for importar esse by, toma cuidado, porque a primeira alternativa que aparece é uma protractor e não essa daqui que é a correta, Platform Browser. E muitas vezes eu importei esse protector e ele não dá erro. Ele não dá erro na IDE, só que depois você fica tentando entender onde está esse erro e é porque você importou errado. Então, toma cuidado com isso. E aí, como que funciona? Por diretiva, por exemplo, você pode pesquisar diretamente o seu componente, então você está pesquisando esse componente dentro do componente que você está testando ali. Então, é só colocar qual a diretiva. Agora, presta atenção nessa parte, porque se você mocou ele, você tem que pesquisar ele com o mock aqui. Se você não mocou, dá para pesquisar ele direto. E aqui também dá para usar by, CSS, by... não me lembro agora outras opções, mas dá para alterar esse by de algumas outras formas. Certo. Agora a gente pode passar teste por teste, mostrando aí como eles funcionam. Eu vou, então, mostrar para vocês o Search Music Component. Esse Search Music Component, ele tem o nosso input, o botão de buscar, uma mensagem de erro, caso o serviço retorne erro, e aqui um track item, que é só o nome, né, das músicas, que a gente separou em outro componente. O track item, ele é só um P com um clique, e esse clique redireciona para uma rota. Isso eu esqueci de mostrar. Se você clica aqui numa música, ó, fica olhando na rota, ele vai para essa rota teste. Eu só coloquei isso para a gente conseguir testar essa parte de rotas. Então, eu vou começar aqui no Search Music. Então, lembrando, só o input, o botão, a mensagem de erro, e aí aparece um item com o nome da música, caso o serviço retorne sucesso. Então, vamos lá. Essas partes que eu deixei comentada, e deixa eu já explicar que eu vou deixar aí o GitHub desse projeto no comentário do vídeo, para vocês conseguirem visualizar. As partes que eu deixei comentadas são partes alternativas, ou seja, aqui está como você mocar o seu componente sem utilizar a biblioteca ngMox, só que eu estou utilizando a biblioteca ali embaixo, então, por isso, eu mantive essa outra parte aqui, mas eu não vou utilizar. Então, vamos lá. No TS aqui do nosso componente, só tem uma click action, que chama o serviço, e quando ele retorna sucesso, a gente coloca em tracks o que ele traz na response, e quando retorna um erro, a gente coloca na error message. É isso, o que o nosso TS faz. Então, a gente vai precisar começar aqui mocando o nosso serviço. O único método do nosso serviço que o TS chama é o Search Music. Então, a gente coloca o Search Music aqui, coloca o tipo e o retorno. Depois a gente declara ele aqui, certo? Aqui a gente declara o testbed com esse injector, que a gente usa para trazer as coisas do testbed, por exemplo, o serviço que a gente acabou de configurar. Então, aí a gente pode usar esse serviço no código dos testes. A gente busca ele do testbed utilizando esse injector, que é o nosso próprio testbed. Certo, aí, esses imports que eu fiz são os componentes do Angular Material que eu utilizo no nosso HTML. Essa declaration é o nosso próprio componente e o track item que eu já mostrei. E de configuração é isso.
Eu vou falar um pouco sobre esse Fixture Detect Changes. Ele funciona de forma a atualizar a visualização da página, de certa forma. Então, por exemplo, se você está testando alguma coisa que só aparece em mobile, por exemplo, um botão que só aparece em tal resolução mobile, você precisa dar um window.resize no seu teste. Só que não somente isso, você vai ter que utilizar esse fixture detect changes depois que você fizer esse resize. E aí sim, você vai ser capaz de capturar esse botão. Por quê? O Fixture Detect Changes, ele vai atualizar essa visualização. Se o botão não existir antes, depois que você fizer o resize, ele passa a existir. Então, aí ele atualiza isso para você conseguir capturar. Aproveitando que eu estou falando nessa parte de capturar novamente, um erro bastante comum é tentar capturar um componente se você mocar algo externo a ele. Então, você moca um componente e dentro dele tem algo, alguma outra coisa que você gostaria de capturar. E como ele está mocado, você não vai conseguir. Então, tem que prestar bastante atenção nisso, para não ficar tentando pegar uma coisa dentro de outra que não está ao seu alcance. Então, vamos lá. O primeiro teste é, dado a pesquisa, quando for executado com sucesso, deve retornar os nomes das músicas. Então, a gente fez aqui um mock do que o serviço do Spotify pode retornar para a gente, que tracks e com itens, e aí os itens têm um nome. Isso tudo está disponível para ver na API do Spotify, aberta. E aí a gente utiliza então o Spy-On. No nosso service, que é o mesmo que a gente pegou daqui, do test bed, o método é o search music, e a gente quer que retorne com um valor, que é um observable de HTTP response, com o body que a gente acabou de colocar ali, que a gente criou o mock. Certo. A gente captura o botão de busca da interface, que tem a classe btn, esse cara aqui. A gente realiza um clique, e assim que realizar o clique, é para aparecer os itens. Então, a gente faz esse detect changes, busca pelos itens, e então a gente faz o nosso assert. A gente quer que o serviço tenha sido chamado uma vez. A gente quer que ele tenha sido chamado com gorilas, que foi o que a gente colocou aqui no valor a ser buscado. E a gente espera que track item seja verdadeiro, ou seja, que exista algum track item na tela, porque após você buscar, é para ele ter retornado um item. Então ele tem que ser verdadeiro. E é isso que a gente espera. Beleza, vamos para o nosso teste de erro agora. Dada a pesquisa, quando for executada com um erro, ou seja, o serviço retornar um erro, deve retornar a mensagem de erro, que é um P com um erro. Então, a gente finge aqui, faz um mock de uma error response, captura novamente o botão. Agora, quando a gente utiliza o spy-on no serviço, ele retorna com um erro de error response. Mesma coisa, a gente faz um clique, detect changes, e busca pelo erro, pela mensagem de erro, que é esse nosso P aqui. A gente espera que o serviço tenha sido chamado uma vez, e a gente espera que esse error, que é o nosso P, o text content dele seja o mesmo, ou seja, contenha esse error response.message, que é o que a gente colocou aqui. Certo, com isso a gente finaliza os nossos testes desse Search Music Component. Vamos olhar agora para o nosso Track Item Component. O nosso Track Item, ele só vai ter um teste, que é para a gente testar a rota, tá? Que é a única coisa que ele faz aqui no TS dele. Quando clicado na track, ele vai navegar para a barra teste. Então, aqui na configuração dele, a gente utiliza esse Router Testing Module. Ele facilita aí o nosso teste. A gente coloca aqui no imports com if routes, e aí a gente coloca aqui nossas rotas falsas aí que a gente está testando. Se a gente importasse realmente o arquivo de rotas e ele fosse para um outro componente,
Então, a gente teria que importar o outro componente também. Então, às vezes, a gente não quer utilizar o arquivo de rotas verdadeiro para não ter que importar um monte de coisas a mais. A gente faz aí umas rotas falsas para utilizar. Só tem que ter o path igual ao que o seu arquivo TS redireciona. Só isso de diferente do que tínhamos antes. Aqui o router utiliza o injector também, que é o nosso testbed, recupera o router. Então vamos lá. A gente faz um spy do router, do método navigate, que é o que a gente quer verificar se foi chamado realmente ou não. Nós capturamos um track item do nosso HTML, né, da nossa tela, que ele tem essa classe aqui. Realizamos um clique, e quando realiza o clique, nós esperamos que o router navigate tenha sido chamado com essa rota. É assim, simples esse. Só um teste foi necessário. Agora vamos finalizar com o teste do serviço. Nosso serviço, então, ele tem aqui só um método. Esse Spotify Auth é o meu auth do Spotify, que ele é renovável, então ele só é válido por 1 hora. Você coloca aqui a URL, né, do serviço que vamos chamar, os headers, e ele retorna mesmo um get do Spotify. Só isso. Agora vamos ver aqui a configuração. Como é um serviço, não é um componente visual, ele não existe numa fixture. Ele existe só no service, que é o cara aqui que a gente está testando, certo? Existe essa classe HTTP Client Testing Module, que facilita aí para a gente testar. Também existe essa controller. Então, a gente pega o client do nosso testbed, com o injector, o HTTP mock, que é esse controller, e o nosso service que vamos testar. Aqui tem o primeiro jeito de fazer, que é o jeito que eu geralmente faço. Depois eu vou mostrar um segundo jeito de fazer, que eu encontrei pela internet, mais usado. Mas eu vou mostrar aqui como eu geralmente faço para testar um serviço. A gente cria aqui uma response para a gente recuperar o que o serviço vai trazer. Aqui a gente cria o que a gente está buscando, né? Que foi Gorillas. E a gente faz um spy do get do HTTP com o return value da nossa mock response. A mock response eu criei aqui em cima, que é vazia mesmo, mas poderia ser mais elaborada, dependendo da sua necessidade aí. Aí eu crio aqui os parâmetros e headers necessários, né, para fazer esse request, para a gente verificar que ele foi feito realmente com os parâmetros que a gente precisa, com os headers que a gente precisa. Então, eu faço um subscribe no nosso serviço, passando o search que nós queremos, e armazeno o que ele retornar aqui nessa variável. Eu espero que o que ele tenha retornado seja igual ao que eu tenha mocado, porque foi o que eu passei aqui no spy, e eu espero que o get tenha sido chamado com essa URL, com esses headers, com esses parâmetros. Então, aqui a gente consegue verificar que o que a gente colocou no mock para o spy responder é a mesma coisa que ele respondeu, e que o get foi realmente chamado com os URLs, parâmetros e headers que nós precisamos. Aqui uma coisa interessante é, se por exemplo o seu serviço tem um pipe e ele atualiza alguma coisa, por exemplo, eu vou pegar o bar e vou colocar dentro um track item, vou colocar dentro banana, por exemplo. Aí se o seu mock, ele não vai ser igual ao que ele respondeu, porque o que ele respondeu vai ter passado por um pipe que vai ter banana. E aí seria interessante, então, você verificar
que o que ele respondeu é igual ao seu mock mais banana. E aí você faz um outro mockzinho ali com a resposta certa para verificar que ele realmente adicionou banana ao que tinha antes, ou alguma outra coisa, enfim. Aqui temos o segundo jeito de fazer. Novamente, a gente colocou aqui, né, gorilas como o que a gente vai pesquisar. A gente faz o subscribe no serviço e já coloca aqui o expect, que no body seja igual ao response, ao que foi mocado. Da mesma forma, criamos parâmetros e headers, só que aqui a gente utiliza esse HTTP mock expect one. Então, quando ele receber esse request, o HTTP mock, ele vai verificar se ele é do tipo GET e se ele tem aqui essa URL com esses parâmetros. Eu acabei não conseguindo aqui verificar os headers, não sei o que aconteceu, teve algum problema com esse método, mas ele faz essa verificação já assim que é disparado o request. E aí aqui você consegue fazer um flush desse request. Então aí você manda o request desse tipo e aí você faz esse verify para ver se esse verify, na verdade, ele fecha aí o que tiver aberto de requests. Então, esse subscribe fica esperando aqui por esse método ser chamado. E aí, quando ele for, ele vai esperar que o resBody seja igual ao response. E aí é aqui que a gente executa realmente, né, a chamada do método com essas verificações, então, de get, que seja o tipo get e que tenha essa URL com esses parâmetros. Esse é um exemplo que eu vi sendo colocado no after each de teste, esse HTTP mock verify, porque ele verifica se tem realmente aí algo aberto, algum request aberto. E eu não coloquei, porque como a gente só está usando aqui nesse exemplo, não vi necessidade, mas ele pode ser colocado no after each. Aí, nosso último teste é o erro do serviço, que vai ser mais ou menos igual ao sucesso. Criamos aí uma variável para armazenar o erro, espiamos o get e retornamos um valor com erro, true error 400. Fazemos um subscribe no serviço, esperamos um erro, armazenamos aqui na nossa variável e verificamos se o erro que a gente recebeu após fazer o subscribe é realmente o erro que a gente mandou no nosso spy. Certo? Agora eu vou executar então aqui para a gente ver os testes rodando. Esse comandinho aqui com code coverage, porque o code coverage dá para a gente ver a cobertura do nosso teste. Vamos aguardar. Então, aqui deu 100% das nossas linhas cobertas. Esse branches indica, por exemplo, se tinha um if ali no seu código, você só cobriu um dos casos do if, você não cobriu o outro caso ele tenha falso ou negativo, o positivo, falso ou verdadeiro, desculpa. E aqui dá 100% das linhas cobertas. Aqui nós temos todos os nossos testes passaram. E é isso, aqui, ó, não utilizamos nada do Carme Jasmine, mas funciona da mesma forma. E é isso que eu queria passar. Espero que eu tenha conseguido aí passar com clareza. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários. E obrigada por assistir.